Salve, salve, mulheres do planeta! Hoje nós vamos falar do pão nosso de cada dia. É verdade, os arqueólogos já encontraram vestígios de pão há mais de 4.000 anos. E é sem dúvida o alimento mais utilizado em todo o lado do planeta. Eu tenho comigo aqui Sara Loureiro, e vem muitíssimo bem acompanhada. Eu tenho aqui o Gui e o Tomás, que estão conosco hoje e vieram falar também sobre aquilo que a gente adora, também eu, pãozinho. E a mãe faz também, e já veio aqui também, falou sobre os pães na época da pandemia. Eu acho que o pão nunca teve tão em alta como agora, né, Sara? Não, entrou na moda, completamente. A pandemia fez com que muita gente passasse a cozinhar pão nas suas casas, o que é ótimo, não é? O que é ótimo e é um fenômeno também, porque assim, uma coisa é adorar comer. Eu adoro comer de todas as formas, todos os modelos de pães. Agora, outra coisa é aprender a fazer. Sim. Como é que isso surge na sua vida, essa paixão pelos pães, que eu já experimentei e a Sara já até trouxe aqui para o Planeta Mulher uma vez. Sim, hoje é que foi impossível cá chegar um pãozinho. Mas nós temos muitas imagens aqui que nós vamos mostrar todas, não é? Ah, muito bem. Pronto, como é que esses pães surgem, essas receitas todas na sua vida, Sara? Bem, isto surge com o facto de eu gostar de cozinhar, de estar na cozinha e, no fundo, ser, para além de ser uma necessidade que todos nós temos nas nossas casas, gostar muito de cozinhar. O pão depois é aquela confecção especial que eu gosto de fazer, não é? Eu faço 1001 coisas na cozinha, mas pão é pão. E não gosto só de o cozinhar, eu também gosto muito de o comer, nota-se perfeitamente. Ai, que delícia! Essa é a parte melhor do processo? Esta é a parte, porque é um fenómeno maravilhoso, não é? Como é que a água e a farinha, né? E a transformação química que depois se dá nestes ingredientes permite depois, com a introdução de outros ingredientes, termos um autêntico repasto à mesa. Mas sabe, Sara, isso é fantástico e já vamos aí voltar. Mas o mais engraçado é que geralmente as pessoas que cozinham muito bem, muito elaborado, que é definitivamente o caso dela, os filhos nem sempre gostam das receitas. Mas nós trouxemos hoje o Gui e o Tomás para dizer, e os pães, vocês gostam? Normalmente sim. Normalmente sim. São críticos a sério. A sério. Sim. Sempre sim, Gui? Sem exceção. Isso vindo de ti é normal. É o quê? Isso vindo dele é normal, eu como tudo. É como eu, é da minha turma. Não há desperdício. Lá no Brasil nós chamamos o Boca Boa. Eu sou Boca Boa, desde sempre eu tinha esse apelido lá em casa. Aqui é Boa Boca. Boa Boca. Ah, pois é a mesma coisa, a Boa Boca. É a mesma coisa. Pronto, mas tem algum que vocês preferem? Não. Não? É todos? É tudo que faz? Tudo. E você, Tomás? Acho que o que eu gosto mais é o pão de alho. O pão de alho? Eu gosto muito de pão. Ah! Esses dias eu fui na sua página e fiquei muito impressionada. Porque assim, além de cozinhar, você também faz as fotografias e depois assim, os filhos daquelas como eu que não cozinham ficam todos furiosos com a gente em casa, né? E a gente começa a se sentir assim bastante debilitada nessa situação. A Sara também criou novas, vamos dizer, novas formas de fazer o pão caseiro. Trouxe aqui receitas diferentes, partilhou com as pessoas. Hoje, o que a Sara gosta mais de fazer em relação a pães? Eles têm a quem sair. Tudo o que é pão, eu gosto. Depois gosto de lhe dar uma roupagem diferente. E tenho uma paixão completa pelo pão feito com a massa-mãe, não é? Que é um fermento natural, não tem químicos e é um pão que carece de tempo, que carece de amor. Nem é preciso amassar muito, mas temos que ir dando uns jeitinhos para que a massa, não é? E o glúten se vá desenvolvendo da maneira correta e depois nos dê aqueles pães à antiga, bem arejados no seu miolo, com uma crosta bem crocante e que depois, isto pão simples, por exemplo, de trigo,
mas que depois podem ser com farinhas integrais e pode-se fazer mil e uma coisas. E depois gosto de ir experimentando, já experimentei com batata roxa, já experimentei com batata doce roxa, já experimentei com alho francês. Que é o que o Gui gosta? É esse? Ele gosta do alho, o alho mesmo, cabeça de alho normal, esfregada, fazer um pão de alho normal. Sim. E, realmente é muito bom. Os queijos, as azeitonas, depois temos um mundo, não é? Aquela massa é uma base que nos permite depois trabalhar com outros ingredientes que nos dão peixes maravilhosos. Já fiz com granola, já fiz para aí. Aquele que você trouxe a última vez era Este era de alfarroba. Exatamente, também não é muito normal. Eu já saí para procurar, para comprar, por exemplo, a gente não encontra com facilidade. Hoje em dia já conseguimos. A farinha ou o pão? A farinha e o pão. O pão já eu não encontrei, mas encontra. Já se vai encontrando pães com variedade, não é? E, portanto, já se vai tornando cada vez mais interessante para cada pessoa e até mesmo para algum comércio ter estes pães diferenciados que, no fundo, acabam por destacar, não é? Aquele estabelecimento, aquela forma de preparar o seu pão, que eu acho que vale a pena, não é? Termos na nossa comunidade. Eu estou aqui pensando, a Sara está falando e eu estou assim lembrando dos meus amigos brasileiros que mandam recadinhos pra gente e eu recebo imensos recados, mas imensos recados mesmo. É assim, manda umas receitas de pães pra gente, eu mando tudo pra sua página, porque os brasileiros amam os pães portugueses. Eles acham que todos os portugueses nasceram e já sabem fazer pão. Nascem, antes de aprender a falar, já sabem fazer o pão. O pão, na realidade, se lhe dermos atenção, não é o mais difícil de fazer. Claro que tem a sua técnica, temos que aprender. Eu nunca consegui fazer. A perceber a massa, por exemplo, se for o pão artesanal, o pão feito com massa-mãe, temos que lhe sentir a tensão da massa. Tem que perceber quando ele está bom, não é? Mas isto a gente vai conseguindo à medida que o vamos fazer. E se tirarmos um pouquinho para perceber o processo que está ali a ocorrer, por exemplo, dar tempo à água e à farinha de fazer aquilo que se chama autólise, não é? Que no fundo é hidratar a farinha e permitir que as redes do glúten se vão criando, e é isso que vai prendendo o ar à massa, ou ir pondo depois os outros ingredientes, o próprio sal que também vai ajudar neste processo, os passos como fazemos. Depois, na realidade, é um processo que é muito natural, à medida que a pessoa vá fazendo. A alquimia de fazer o pão é quase a alquimia de fazer um amor também para a família, né? E é o que dizias há bocado, não é? Nós estamos a falar, não é? O pão é do mais antigo, não é? Falaste há 4.000 anos atrás, era o pão fermentado. Começou a aparecer o pão fermentado. Sim. Mas há registros, pelo menos em leituras que eu já fiz, que há 12.000 anos, há 12.000 anos, isso mesmo. Há pão, só que ainda não era o pão fermentado, sim. Não é? E esses 4.000 anos, atenção, é de comercializar. Exatamente. 4.000 anos atrás, no já Egito, com fermentação. Já existia padarias. Quer dizer, deviam ser outros nomes, mas vendiam seus pães. Exatamente. E isso, portanto, isso é algo fantástico, porque já está no nosso ADN. Está e é um alimento base, não é? Nós não podemos esquecer, e talvez também pela profissão, pela atividade principal que eu tenho muito presente isto. Nem toda a gente tem uma mesa farta. Não é? E, portanto, o pão é um alimento que, garantido que as pessoas façam em casa, permite que algumas pessoas tenham refeições em que se alimentem, em conjunto com outros alimentos, mas que é acessível. Ok. Não é? E, portanto, não podemos pensar também nesta importância que ele tem. Gui, o que vocês estão falando aí? Já colocaram a mão na massa com a mãe? Já? Já. Sim ou não? Sim. E conseguiram fazer um pão sozinhos? Sozinhos? Não sei, já fizeram sozinhos. Não, a gente pelo menos imagina que mas eles gostam de sovar. É colocar força ali na massa, né? Pega e faz dobra, É bom quando tens super raiva e depois podes bater na massa. Vais dizer isso, não? É verdade! É uma forma. Uai, é uma forma de estar a raiva, tens muita sem raiva. Magoar outros, não é? Depois tem uma massa que é mesmo para fazer força, tu espancas a massa.
Isso aí já alivia a gente por uma semana. Tá ouvindo, Matheus? Não precisa um saco de boxe, é mesmo fazer com o pão. É fazer pão, é fazer massa sovada. É fazer pão, é isso mesmo. Gostei dessa técnica. Vamos fazer assim, o dia que sua mãe for fazer lá e eu estiver muito chateada aqui com o meu serviço, você telefona pra mim que eu vejo se eu posso ir lá também dar uma sovada no pão, pode ser? Bem. Ué, eu achei já é uma outra utilidade, Planeta Mulher, tanta cultura, que a gente aqui já dá uma outra utilidade para o pão. É uma forma, claro de lidar com esta emoção. Pois é, claro. Não é? E Mais você, Tomás? negativa. Pois claro. Ora bem. E você lembra quando foi a primeira vez? Eram muito pequenitos? Quando começavam já a estar ali ajudando a fazer esse pão? Normalmente foi quando a minha mãe começou com o seu blog de comida, que foi aos meus 6 anos, quando eu estava no primeiro ano. Eu gostava muito de brincar com as massinhas, ela dava-me um pouco, eu gostava de brincar. E fazia aqueles pãezinhos menorzinhos, ou com nomes, ou com números, não? Na altura não. Não fazias uns pequeninos? Faziam os pequeninos, mas com números não, penso eu. Ai, que delícia, um pãozinho assim, bem quentinho, saindo com manteiguinha. Ai, meu Deus do céu. Aliás, eu acho que Portugal toda tem imensos pães e maravilhosos, mas os Açores. E agora eu tenho que puxar aqui pro meu lado, porque eu vivo muito próximo do Guarita. Eu entro no Guarita e falo, não vou comprar, comprei. Já está. Não, nós Não és a fazemos. única. Não és a única. Ah, não, pois não, né? Essa também compra. Isso é uma pergunta prudente. Você faz muitos pães, mas você também compra pães fora? Compro, nem sempre tenho E posso dizer tempo. uma coisa? Claro. Às vezes quando a gente vai ao continente comprar coisas, a mãe diz que só vai comprar uma coisa. E às vezes a coisa é só para nós. Mas a gente chega lá, a gente compra a coisa e a mãe, esqueci, tinha de comprar mais coisas. E a gente compra. Um zilhão de coisas. Pois. Eu conheço uma outra pessoa que é exatamente assim. Não sei quem é. Quando não se vai com a lista de compras, não é? Mas eu vou com a lista de compra e volto com um monte de coisas a mesma. Aí eu, assim, para despistar, eu vou lá e coloco assim, eu esqueci de colocar isso na lista. E então, portanto, eu volto sempre com a minha lista certa. Tô certa ou não tô? Pronto, mas agora a pergunta que não quer calar. Porque essa semana comemora-se o Dia do Pão. E a pergunta que eu quero fazer para vocês, o pão das padarias é mais gostoso que o da mãe? Ei, essa pergunta é difícil. Não, Olha o nunca será. Ai, Estou emocionada. Tirando o pão de forma, não é? você gosta mais de pão de forma, é? O pão de forma é mais mole, eu acho que é mais fácil de comer. É mais fácil, é verdade. Mas só que leva mais químicos, porque é mole. Eu gosto do duro, porque assim para amassar posso espancá-lo. Está bem. Agora o pão já não é mais um alimento para ti, é só um anti-stress, não é? Pode ser! Também pode ser. Só a gente já falou aqui que já tem aqui várias funções. Agora vamos falar um pouquinho mais do pão. Sara, o que representa fazer um pão dentro de casa com a família? Eu acho que você falou muito bem aqui essa questão da sua profissão e você perceber que não é toda gente que tem mesa farta, não é? Mas como entrando aqui um lado um pouco da psicóloga, o aprender, eu achava imensa piada, muito prudente na época da pandemia, quando a Sara ensinava a gente a fazer os pães. E eu estava sempre lá no direto, sempre. O tomar gosto por fazer o pão. E por que nós estamos falando do pão, além de ser a Semana do Pão, que se comemora a Semana do Pão, mas também por ser fácil, por ser barato. É um momento de juntar a família? Eu acho que, penso até que já tenho partilhado esta minha visão e que será de outras pessoas, não é uma visão diferente, que é o nosso tempo é um tempo que passa rápido e nós passamos muitas horas a trabalhar. Eles passam as horas na escola, depois temos trabalhos de casa, depois temos uma série de afazeres e, portanto, o tempo que resta, nós temos que preparar o jantar, temos que preparar o que necessitamos para a semana. Os TPCs, é tanta coisa. Portanto, se nós não conseguirmos aqui articular entre todos e irmos participando todos em atividades como esta, que não é só da mãe, não é só do pai, portanto é da família, é muito mais fácil a gente passar tempo juntos, não é? E eu tento fazer isso. Nem sempre o consigo da melhor maneira, às vezes o cansaço tira a paciência, não é? Mas vou tentando na medida do possível. E eu acho que essa coisa
essa coisa de ser na cozinha está muito relacionada também com o prazer, né? Então, e é um momento que nós não ensinamos só a cozinhar. Não. Nós ensinamos, tá aí, você falou a palavra que eu acho importantíssima, paciência, o saber estar juntos. Então faz toda a diferença estarmos juntos todos, ou estar um na sala, na tecnologia, no seu telemóvel e tudo mais. E há bocadinhos que são assim, não é? Mas o estar ali, até mesmo para eles, como experiência, é pegar numa receita, é perceber como é que se faz, é olhar para uma quantidade. Portanto, eu estou aqui a estimular uma série de questões que para eles são importantes. Para mim também, para prevenir na velhice. Pois é, não é? Não é? Os déficits que nos vão acontecendo e, portanto, há aqui uma riqueza muito grande nestas experiências, não é? Portanto, as aprendizagens são as formais que temos que fazer ao longo da vida e eles muito mais agora nesta fase de aprendizagem, de escola, inicial, de vida e depois ao longo do que forem escolhendo fazer, mas depois são todas estas atividades, não é? As aprendizagens não são só as formais, são as outras que também permitem uma aprendizagem muito boa, num contexto diferente, descontraído. Da dinâmica da família. E eles vão fazendo e vão participando naquilo que eu vou fazendo. Este final de ano tem sido um final de ano com muito trabalho e, portanto, eu tenho tido menos disponibilidade. O meu pãozinho não tem ido, raramente tem ido ao forno. Mas você sente falta? Não é? Temos lá o fermento para... O Gui está pensando muito se sente falta ele está a desse pão. compeneitrar-se para estar quieto. Eu nem sequer tinha ouvido. Ele estava Gui, onde é que você estava? Que planeta que você estava, Gui? Eu perguntei assim, porque ela falou que agora ela tem tido muito trabalho, não é? E eu perguntei, e que ela não tem ido muito ao forno, eu perguntei se você sente falta do pão. Do pão da mãe? Eu não sei. Deixa ele pensar. Essa é uma questão bastante complexa. Não gostavas de pão da mãe, Gui? Sim. Mais ou menos. Ele consegue viver sem. Isso tem outra coisa, o pão não é tudo. Olha, pois pão não. Tá aí. Há mais coisas na vida. Epa, eu não diria melhor. Lacrou, como diz lá no Brasil. Lindo. Lindo, é isso mesmo. E sabe de uma coisa? Essa pergunta não é pra mãe de vocês, é pra vocês dois. Vocês acham que algum dia vocês fariam um encontro em casa pros seus colegas com a mãe a cozinhar? Até podia ser pão ou outra coisa? Vocês já acham uma boa ideia? Tipo uma festinha com amigos? Que a minha mãe ia cozinhar. Dá bom. Se pudesse todos os dias. Olha que engraçado. E eu comia tudo em 3 segundos. Pois claro, quando fizer, você me convida pra ir nessa festinha. Quê? Quando fizer essa festa, me convida pra ir a essa festa. Pode ser? Bom. Olha, ele tá pensando, sim, foi um sim tão fraco. Acho que ele pensou assim, meus colegas todos, e o que essa vai aparecer lá? Foi assim está moderado, ele está moderado. Pois, eu estou a pensar, quase todos os meus colegas, menos os que eu odeio, menos os que eu odeio da sala. Ok, já percebi. Todos numa festa em minha casa. Desculpa, mas eu acho justo, porque quem teve a ideia fui eu. Não faz sentido? O que é que achas? Pronto. Aquela que se convida. Muito bem. Terminando o nosso programa de hoje, que foi maravilhoso, e falamos um bocadinho mais sobre o pão nosso de cada dia. Eu queria que cada um falasse um pouco só o que o pão representa para vocês. Não só o nosso pão do dia a dia, mas o que é esse processo do que, sobretudo, a Sara passou de conhecer pão, de ser portuguesa e adorar os pães, mas depois também de trazer para outras pessoas receitas. É uma outra virtude que eu acho que poucas pessoas têm, nem todas as pessoas andam desenvolvendo hoje, a partilha. Porque muita gente gosta muito de guardar tudo para si. E eu sinto muito isso. Até no meu mestrado a gente encontra imensas coisas em outras línguas e às vezes mesmo de Portugal encontramos pouco. E das coisas que eu sempre valorizei muito e fiquei muito encantada é que a Sara não só é brilhante no que faz, assim como outros também, mas a Sara é mesmo brilhante no que faz, mas o trazer isso para os outros é um exemplo.
O blog e essa partilha surge, não é? Com este projeto, não é? Do blog. E, portanto, ele só faz sentido se eu estiver disposta a partilhar com outras pessoas aquilo que fui fazendo. E, no fundo, é este o compromisso, não é? Que faz uma pessoa criar um projeto deste género. E, portanto, tem que haver esta abertura em partilhar as receitas, não faria sentido, até porque a partilha me permite que as pessoas, ao experimentarem em casa, dão um feedback muito importante, não é? Porque, claro que eu aprecio e dou a provar as receitas, são receitas que eu crio de raiz, mas é sempre bom ter uma perspectiva de alguém que não está no meu círculo mais próximo, e está-me um feedback sobre o trabalho que desenvolvi muito rico. Depois, a partilha relativamente ao pão e este processo, ele só faz sentido assim, não é? Portanto, eu vivo este processo de uma maneira muito... Aquilo é um ser vivo, não é? Aquilo tem bactérias, tem fungos, lácteos. Cria-se ali vida que permite que aquele fermento que eu vou alimentando de X em X tempo, este fermento com que eu tenho trabalhado já vai para 3 anos. Pois é. Não é? Portanto, e eu tenho que alimentar, manter vivo, vai-se transformando ao longo do tempo à medida que o alimento desta ou naquela quantidade. E, portanto, todo este processo me encanta, não é? Ao perceber que vou aumentar a hidratação da massa, não vou fazer uma hidratação de 75%, vou-me arriscar e vou aos 90%, vou ver como é que a massa reage. Tudo isto a mim me dá imenso prazer. Quando o partilho, estou a partilhar experiências que faço. E o feedback também te ensina. E o feedback ensina-me, não é? E permite-me ajustar alguma questão que seja necessária, ou então afirma que... porque a partilha de receita exige que eu a consiga fazer facilmente, mas que a outra pessoa lá em casa também a consiga fazer, não é? Não é só para um ser fazer, é para todos nós podermos ter essa possibilidade. Muito bem. Gui e Tomás, então isso é para continuar? As receitinhas de pão? Sim. Sim. E muito bem. Tantas que eles vão fazendo, eles gostam de participar. Bom, gostam de participar, que eu já vi as fotos, já vi os diretos, já fez até uns vídeos a fazer. Fizeste, foi salmão, não foi? Sim. Que até explicavas como é que fazias. Sim. Foi, não é? Vou lá hoje ver e colocar um like. Vocês três, muito obrigada por estarem aqui partilhando conosco. Obrigada a nós. É mesmo um gosto enorme receber, porque acima do pão, acima de qualquer coisa, como diz o Gui, tem muito mais coisas além do pão, sim, não é? Não queria falar aqui muita coisa. O que é importante é uma família feliz, são as pessoas que partilham. Aliás, o pão, quando nasce, ele nasce sempre ao redor, não é? De pessoas, ele está sempre ali no momento em que as pessoas partilham, no momento que estão todas juntas, chegam no serviço, vão sentar e partilhar também como foi o dia. E é isso que nós desejamos para todos nós. Um planeta mais unido, um planeta de mais partilha, um planeta mais feliz. É isso. Até o próximo programa.